Muito bem, bom dia. Agora são 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Hoje é 23 de setembro, em Porto Alegre. Estamos começando a nossa Comer Live número 9. Porto Alegre que faz aí 17 graus, agora um sol. E nesse momento a gente entra para falar sobre uma temática que é de interesse de muita gente que vai acompanhar aqui, está aqui para entender, sim, é possível ter uma rentabilidade acima de 0,5% no imóvel hoje? Essa vai ser a nossa grande questão central, que a gente vai explorar com os nossos convidados do dia, que eu começo fazendo aqui as apresentações. Ao meu lado, não sei se direito ou esquerdo de vocês aqui, Alexandre Spolavori, diretor comercial e de marketing da Comerlato. Alexandre, bom dia, tudo certo? Precisa ativar o som. Foi. Tranquilo. Bom dia, pessoal. Christian, ele é que é o nosso cabeça de aluguéis e rentabilidade na parte de aluguel, é o head da área de aluguel. Christian, bom dia. Obrigado por você ter aceitado o convite também. Peço que ative o seu som. Bom dia, pessoal. Todos bem-vindos. Boa. E ao meu lado aqui também, junto com a gente, o Thiago, que é o nosso head de vendas aqui na parte de comercialização de imóveis. Thiago, seja bem-vindo, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite. Thiago, acho que não sei se cortou o áudio dele, aí foi. Bom dia a todos, prazer em estar com vocês. Pode falar. Boa, e também junto com a gente, Leonardo Barbosa, que faz parte da área de vendas, é gestor da área de vendas também. Obrigado por ter aceitado o convite, Leonardo, e estar aqui nessa manhã de quarta-feira, Nossa Senhora. É nessa quarta-feira, 23 de setembro. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, gente, quero lançar a grande questão da nossa temática, que é se é possível a gente trabalhar com a rentabilidade acima de 0,5%. Para entender primeiro de vocês, assim, jogar aqui para nosso bate-papo. Quando é que começa o investimento imobiliário? Como é que a gente escolhe hoje? Porque existem várias formas de investimento imobiliário. Fundo, compra de terreno, compra de apartamento usado que precisa de uma reforma, compra sei lá, de kitnets para fazer rentabilidade em aluguel. Muitas formas de rentabilizar hoje, de ter rentabilidade no mercado imobiliário. E a gente sabe que o financeiro, a volatilidade que está acontecendo no mercado financeiro está trazendo muita gente para o nosso mercado imobiliário. Como é que é a visão aí, começando pelo Alexandre, acho que depois fazendo a roda girar, como é que a gente começa, Alexandre, o propósito de investimento imobiliário? Como é que isso surge? Landa, tu já deu vários exemplos que são comuns para investir no mercado imobiliário. Como tu falou, desde a compra de um terreno, construir uma casa, revender, locar, comprar um terreno, permutar com uma incorporadora, participar de um fundo de investimento. Tem vários fundos de investimentos comprando prédios inteiros para reformar e fazer locações. Enfim, são várias outras possibilidades de investir no mercado imobiliário. O que a gente observa, né? Principalmente nesses cenários de volatilidade, como tu falou? Pessoas acostumadas a investir no mercado imobiliário, elas já conhecem as nossas curvas econômicas para que tomem essas decisões nos momentos certos. Só que a gente está num cenário que está bastante diferente, né? Além das taxas de juros muito baixas para aquisição, muita gente interessada em investir no mercado imobiliário, mas não sabe por onde começar, certo? E essa temática de pensar uma rentabilidade acima de 0,5% sobre o investimento, dá para dizer assim que, já respondendo a parte da tua pergunta, acredito que a gente tenha possibilidades de gerar esse tipo de retorno em alguns tipos de investimento que trazem esse retorno de forma praticamente imediata, né? E que podem ainda, a longo prazo, tornar esse investimento com uma rentabilidade ainda maior. Eu te digo assim que essa rentabilidade, falando em cima de 0,5%, uma rentabilidade mensal que a gente está falando, não até só de ganho patrimonial que também essas oscilações de mercado permitem, né? Quando tu fala isso, quer dizer que para quem
migrando de outros mercados, ou talvez esteja na indecisão de assim, o que eu faço com 100, 200, 300 mil que eu tenho aplicado em outras frentes, é olhar para o mercado imobiliário e ver, olha, posso fazer uma parte comprando um imóvel e reformando, posso fazer uma parte fracionar em fundo de investimento, dá até para trabalhar fracionado esse investimento. Vocês concordam com isso? Não sei se Thiago e Christian também que estão na linha de frente aqui. E Leonardo. Eu vou responder, então, já que ninguém falou. Vou aproveitar que eu estou com... Isso aí. Assim, ó... Abrindo o microfone. Vamos lá. Poxa, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó, pegando, assim, esses exemplos, tá? A aquisição de um imóvel com um terreno, por exemplo, para construção, ele vai te entregar uma rentabilidade em médio e longo prazo. Uma aquisição de um fundo de investimento, tu depende muito das decisões, né, para ter uma rentabilidade dos gestores desse fundo. Então, tu não tem uma decisão direta no que está acontecendo. E o que a gente vem experimentando, até dentro da Comernato, nós rodamos um MVP para uma experiência que foi muito interessante, é a aquisição de um imóvel com o objetivo de fazer a locação desse imóvel, certo? E a partir daí planejar essa rentabilidade mensal e um ganho futuro. Eu entendo que esse é o caminho mais rápido de resgatar o capital de um investimento que está rendendo pouco num banco, num fundo, trazer para o mercado imobiliário e ele já passar a render num curto espaço de tempo, né? Boa. Um curto espaço de tempo em receita recorrente na locação e longo prazo na valorização do próprio imóvel. Eu só queria complementar isso que o Alexandre falou aí, também pela segurança do negócio, né? Quando tu compra um imóvel, tu tem a parte física, né? Tu não tem só a questão do sistema financeiro, tu tem a questão da parte física. Então, quando tu compra um bem, tu tem aquele bem físico, né? Então, fora a valorização, que nem o Alexandre falou, do imóvel em si, fora a rentabilidade que ele dá mensal, né? Tu tem a parte física, né? Boa. E eu até vou fazer um gancho aqui com a parte física e quem é a linha de frente na parte física dos imóveis alocados é o Christian. Christian, tem algum exemplo, algum caso nos últimos meses aí que aconteceu dessa migração, onde tu tem algum cliente que chegou para a carteira de aluguel e que passou por essa migração de investimento a ponto de chegar, ó, no aluguel que eu vou rentabilizar meu dinheiro? Exato, Landa. Um detalhe bastante importante é como a gente acaba lidando, é um tipo de investimento, né? A questão da locação, né? O proprietário, o investidor, ele nos questiona em que sentido. Vem cá, que tipo de negócio tu faria, né? Joga a responsabilidade para nós que somos especialistas e, é claro, a gente também tem realmente, assim, conhecimento, né? A gente entende o que a gente costuma dizer assim, o que é pão quente, o que sai rápido, né? Então, assim, tem determinados imóveis que a gente, fazendo uma análise de curva ABC, né, das nossas demandas, dos nossos leads, né, dos clientes em potencial, tem determinados imóveis que realmente eles têm uma liquidez muito rápida e por vezes um pequeno ajuste no imóvel, né? Aquele banheiro com o vaso sanitário azul, né? Nada contra, até é meu time, tá? Mas, assim, é mesmo a questão, às vezes são detalhes pequenos, né? É um box de banheiro, uma pintura na cozinha, sobre o azulejo. Então, é um retrofit do imóvel que aí realmente te dá uma velocidade tremenda na locação, né? E a locação, se a gente analisar, né, quem são as pessoas que investem em imóveis, a gente percebe que é um investimento que se perpetua ao longo dos anos, né, que passa de pai para filho, né, eventualmente acaba entrando em algum negócio de permuta lá na frente, ok?
mas apartamentos, em especial, é uma demanda latente, né? Se tu perguntar, Christian, hoje tu tem pessoas interessadas em alugar apartamento? Sim, preciso para ontem. Então, é uma coisa que a gente percebe realmente assim que tem um gargalo muito grande. A gente sabe, o déficit habitacional é bastante grande, né, em Porto Alegre e no Brasil como um todo, e muitas pessoas também, agora fazendo o caminho inverso, veem com bons olhos a questão de, primeiro vou alugar, para depois realmente ver se me adequo aqui ao bairro, fica a logística boa para partir para uma aquisição, Uma né? espécie de um test drive, né? Exato, exato. Então, realmente, assim, é um mercado bastante, né, interessante, sadio, seguro, e por isso que está há tanto tempo, né, aí aos olhos dos investidores aí. Fora que Eu vou dar uma fechada nas duas colocações do Léo e do Christian, em relação do patrimônio. Muitas pessoas não vê o imóvel como algo que tu tenha liquidez, né? Ah, mas se eu tenho dinheiro aplicado, eu me aperto, eu posso ir lá fazer um resgate e aliviar. Porém, quando o teu imóvel teu capital está imobilizado no imóvel, ele está valorizando, ele está seguro, e também ele te impede de certa forma, ele te força a manter o patrimônio, né? Tomar decisões mais racionais, né? Exatamente. E a questão da liquidez ou não. Sim, tu pode voltar o imóvel para o mercado para vender aí, mas a decisão de como vai vender, por quanto vai vender, a decisão de negociação é tua, não de um terceiro, né? Então, dentro desse nosso time que a gente formou e pensou esse segmento, né? Quando nós estudamos esse mercado e vimos com a possibilidade de rentabilizar rápido um capital em cima desses tipos de investimento que a gente citou, a gente identificou sim esse que nós já falamos, aí o Christian reforçou, aquisição de um imóvel, reforma do imóvel, locação do imóvel e pensar na venda de um imóvel a longo prazo. Hoje, tem pessoas que me perguntam assim, eu quero investir em imóvel. Tá, qual é o teu objetivo? Não, eu quero comprar esse ano, vender o ano que vem. Isso aí não é investimento em imóvel. Não, a gente não tem um cenário que permita uma mudança de valor tão rápida. Ela é uma mudança de valorização mais de longo prazo. Então, quem me pergunta hoje, eu quero investir no mercado imobiliário, compra um imóvel, aluga um imóvel e espera o momento certo para vender. Então, assim, hoje... Oi, pode falar. Eu só queria complementar ali quanto à liquidez, né? Vai que eu, por um problema familiar, uma doença, eu preciso do dinheiro imediato e daí o meu imóvel não vai ser imediato. Mas hoje existem linhas de créditos com garantia de imóvel com taxas bem baixas. Então, tu tem também uma liquidez, num caso de uma emergência, tu conseguir te capitalizar, né? Sem se desfazer do bem, né? Sem se desfazer do bem. É o mais importante. Não, e assim, as maiores, se a gente for ver assim, os maiores investidores hoje, eles têm certamente mais de 60% do seu capital no mercado imobiliário. Capital de risco reserva uma fatia, né, para quem tem condição de fazer isso, mas esse realmente é o mais seguro e aquele que também dá, digamos, uma segurança até para a família, né, na questão de herança, de sucessão, enfim, né? Nós, com a administração de locações, nós observamos muitas famílias que o imóvel foi de pai para filho, depois de filho para neto e assim por diante. Então, são coisas que, né, é uma cultura que existe, né, no nosso país bastante forte do patrimônio imobiliário. Então, assim, quando a gente pensa nisso e vê muitas pessoas com receio, mas eu não sei como é que funciona e tal, foi aí que a gente também fez esse desenho. Por que esse time aqui ele trabalha junto? Porque não adianta a equipe de vendas trabalhar um determinado imóvel com esse objetivo dele ser adquirido e locado, né? Se esse imóvel
não está alinhado com a demanda que tem na área comercial de aluguéis. Então, assim, existe uma sinergia que conseguimos construir na Comelato da área de aluguéis e vendas. Isso, no mercado, a gente sabe que muitas empresas existe uma barreira muito grande entre uma área e outra, né? Aqui a gente consegue trabalhar numa sinergia bastante forte, e aí a gente montamos 4 etapas para definir um imóvel potencial para esse tipo de investimento. A primeira etapa é o Léo, o Thiago e o Christian analisam a carteira de oferta de imóveis e identificam os imóveis que têm um potencial forte de locação, principalmente em relação à velocidade e que entregue uma rentabilidade, que possa entregar uma rentabilidade acima de 0,5% na locação. Então, o mais importante é o tempo que o imóvel fica desocupado, então ele tem que ter velocidade de locação. E outro ponto que é fundamental é a localização. Isso é um ponto fundamental na escolha de um imóvel para investimento. Tá? Então, quando é feita essa análise, eles chegam a um determinado valor de, olha, esse imóvel deve ser adquirido pelo valor X, o máximo de investimento para as melhorias, reforma, o que for, é Y, para resultar numa locação com esse retorno financeiro. A segunda etapa entra uns parceiros nossos. Hoje a gente trabalha com o Marcelo, o arquiteto Marcelo, da Studio Up, e ele faz uma análise desses imóveis e, olha, o investimento que vocês planejaram para esse imóvel é possível fazer essas e essas melhorias, e aí nisso a gente consensa aquele imóvel em oportunidade para apresentar ao investidor. Tá? Então, e a etapa final é executar para ele, depois da aquisição, todo o processo de projeto, obra, tudo que for necessário para deixar o imóvel pronto e simplesmente comunicar que o seu imóvel está alocado. Então, esse foi o desenho que a gente construiu e veio a partir da plataforma 360, que é a plataforma que acelera. Que Até eu ia te perguntar, Alexandre, a Comelato como um todo agora tem, não é nem na Comelato, né? Sai da Comelato e fala assim, existe agora uma plataforma chamada 360, que cuida de todas as jornadas do imóvel e do investidor, né? Vamos dizer assim, do comprador, do imóvel, enfim, da imobiliária também. E nessa linha da plataforma 360 existe essa que vocês chamam aí de Hype House, é isso, né? Isso, Hype House. Seria como uma suplementação do imóvel, tipo, vai lá, suplementa o imóvel e ele acaba vendendo mais rápido? Seria isso? Vendendo melhor, mais rápido, mais rentável? Acho que tu disse a palavra certa. Ninguém tinha falado isso. Nem eu pensei agora, fiquei ouvindo aqui. Foi a melhor analogia. Tu pega o imóvel franzino e tu deixa ele bombado. Boa. E assim, ó, o que a gente vê de benefício nisso? O investidor, inclusive esse que está com receio, não conhece esse mercado, ele tem uma consultoria de ponta a ponta nisso. Então, ele não está falando só com o corretor, né? Que pode acontecer aquela dúvida, poxa, mas eu vou comprar, mas e depois? Não, com esse time aqui ele já sabe, o compromisso no processo ponta a ponta envolve inclusive a locação. Então, porque para nós, como uma empresa que atua com os dois segmentos, ele só faz sentido se ele funcionar ponta a ponta. Só vender o imóvel e o cliente alugar em outro lugar não faz sentido para nós. Então, a gente precisa pensar no ponto a ponto. E como a gente, né, dentro da plataforma, a gente tem bastante essa pegada de inovação, experiência, o que nós fizemos? Nós optamos por fazer uma primeira experiência com o imóvel exatamente seguindo essa jornada de aquisição, até para que a gente testasse esse processo e validasse, né? E foi o que a gente conseguiu. Foi um trabalho bem interessante, até superou a expectativa que a gente tinha de retorno do investimento, né? E assim,
o imóvel, para vocês terem uma ideia, ele demorou mais ou menos 45 dias, porque era um imóvel realmente muito deteriorado. Ele não era só um suplemento. Ele Era uma UTI, tinha que tirar da UTI. Era uma UTI, passou pela UTI, foi recuperando até entrar em forma para participar de umas Olimpíadas, digamos assim. Então, a obra demorou uns 40, 45 dias, né? Foi feito praticamente todo o imóvel. Onde que é esse imóvel? É em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Ele fica próximo ao Zafari da Anitta. Sim. Tá? Então, assim, aí já atendeu os primeiros critérios, tá? Os critérios importantes que a gente fez na seleção do imóvel. Localização tem que ser fundamental. Não é possível fazer em imóveis em outros, sim, é possível, mas o estudo ele é diferente, né? Porque por exemplo, esse imóvel próximo ao Zafari da Anitta, ele foi locado em menos de 30 dias e tinha uns 10 candidatos pelo imóvel, porque esteticamente ele ficou muito bonito, muito atrativo, né? Outro ponto que a gente considerou também, o valor do condomínio dele é um valor baixo, porque o investidor também vai ter aqueles momentos que o imóvel está desocupado e esse custo é dele. Então, né? E quanto menor o valor do condomínio do imóvel locado, maior a rentabilidade também, porque o preço de locação ele nivela pelo preço total, aluguel mais condomínio. Então, quando tem um condomínio muito alto, quem está pagando essa diferença é sempre o proprietário. Sim. Não é o locatário que está no fim, mata a rentabilidade líquida, né? Sempre vai trabalhar pensando sempre na rentabilidade líquida final. Tipo, quanto vai para o bolso? Pensando em deteriorização, pensando em vacância, pensando em certa, entre uma mudança e outra de família lá daquele imóvel, também tem às vezes investimento para fazer. Sempre tem o residual para tirar do bruto e aí tornar o líquido esse 0,5, 0,6 aí, não sei. Então, assim, a gente rodou esse MVP. Aí tem a partir daí se fez uma seleção de vários outros imóveis. Eu acho que que o Thiago e o Léo podem falar melhor sobre isso, o Christian também, né? Porque essa análise ela é feita conjunto, porque é uma diretriz nossa, né? Trabalhar o ponto a ponto. Nesse case que nós fizemos, assim, a gente só não conseguiu comemorar presencialmente porque por causa do Covid. Aconteceu durante a pandemia, mas merecia uma comemoração porque deu tudo certo, ponta a ponta. E o investidor, né, eram 2 investidores, na realidade, né, que nós apresentamos o case, explicamos que era uma experiência, transparência absoluta, eles compraram a ideia, investiram e a gente, né, testou, viu que não, realmente é um caminho interessante, dá para fazer, e principalmente com essa triangulação de perfil de imóvel, equipe de vendas e equipe comercial de aluguéis. Isso porque é o segredo para essa é a esteira toda, né, para fazer a coisa dar certo. Tiago, como é que é na prática isso, Tiago, quando vocês montaram essa parada aí? O que a gente faz? A gente analisa o mercado, né? A gente vê os imóveis que têm potencial, tanto no valor da compra, porque isso vai influenciar no rendimento líquido final, né? Quanto na liquidez para alocação. Porque, na realidade, o que o investidor procura? Ele procura o rendimento. Se o imóvel vai demorar 30 dias, 40 para ficar pronto, né? Neste caso aí foi questão de 45 dias. Se o imóvel a parede dele é azul ou vermelha, para ele nada disso importa. O que importa, na realidade, é o rendimento dele bem acima do usual que nós temos hoje, que é a poupança, né? Que a gente sabe que nós temos a cultura de ser mais conservador, né? Então a maioria da população investe hoje e tem o seu dinheiro numa poupança, que com a baixa da Selic não está rendendo nada. E diga-se de passagem, não é investimento, né? Só guarda o dinheiro ali, investimento, né? Exato. Por causa do receio, né? Na questão da perda. Então, aí nós temos uma excelente oportunidade, né? O Ale passou e já tivemos um case que foi muito bem sucedido, né? Então, o que eu, no setor de vendas, junto com o Léo, né, e com o Christian, no setor de locação, o que a gente faz? A gente analisa os imóveis, né, em determinadas regiões, vê se ele tem liquidez, primeiramente na compra, porque dependendo do valor que o investidor pagar
lá no fim ele não vai ter o rendimento esperado, então é fundamental que ele compre bem, né? A gente já considera também, antes da compra, uma prévia de quanto ele vai gastar para deixar o imóvel robusto, aí, como a gente está usando o termo, né? Ou seja, top, bonito, né? Pronto para ser alugado. E aí a gente já estuda também uma média de valor de locação da região, né? E se vai alcançar pelo menos o 0,5, 0,6 aí, dependendo do imóvel. E aí a gente diz para o investidor, ó, esse imóvel, pegando por tal valor, a gente vai conseguir provavelmente entregar um rendimento assim, 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 né? Como já foi dito, já tivemos um primeiro case que foi sucesso total, né? Acho que a Lei até pode complementar, mas se eu não me engano, o rendimento é 0,57 líquido, ou seja, muito maior do que a poupança, que eu acho que está em, sei lá, 0,2 nem isso. 0,17, 0,17, sim. né? Então, não tem nem comparação, a gente está falando aí de quase 3 vezes mais, né? Ou 3 vezes mais. Enfim, essa é a nossa ideia, né? É tornar possível um investimento, né? Onde vai ter com certeza muito mais segurança do que uma bolsa de valores, que com certeza é o que dá uma maior rentabilidade, mas tu tem risco, né? Então a nossa ideia é dar um rendimento muito maior que a poupança com praticamente o mesmo risco ou zero. Né? Além, obviamente, da valorização do próprio imóvel ao longo do tempo, né, gente? Nós estamos falando aqui de a cada 15 anos o imóvel praticamente duplica em termos de valorização. Então, O exemplo são dois desse fatores. case, aí o Ale, se eu tiver, eu não estava aqui ainda, né? Esse imóvel ele foi comprado, o investimento total já com a reforma ficou em 330. É isso, Ale? E depois de pronto, ficou assim, ó. pagadinho, Assim, ó, com o custo de aquisição dele mais a reforma ficou em torno disso, deu 325 mil mais ou menos, tá? E ele foi locado por 1.850. Então isso aí já deu 0,57. Então, como tu falou ali, vamos pegar, se a gente aplicar sobre esse mesmo capital, certo? A poupança, a rentabilidade seria R$380 por mês, com um detalhe bem importante, né? A poupança está rendendo só isso. Com a melhoria que foi feita nesse imóvel, tá? Com investimento total ali de 325, nós ainda tomamos o cuidado de fazer uma avaliação técnica desse imóvel, uma avaliação com um engenheiro com a mesma engenharia, né, que faz para a liberação de financiamento, e a avaliação do imóvel beirou os 400 mil depois da reforma. Então, assim, ali que eu falei que nem sempre a rentabilidade não é só o aluguel, é esse ganho futuro que o proprietário pode ter. Para você ter um exemplo, tá? Para ter uma ideia, esse mesmo imóvel ele permaneceu à venda por 388 mil, se eu não me engano. Toda semana tem um ou dois interessados querendo visitar o imóvel. Foi locado há pouco tempo, né? Respeitando a questão da lei do inquilinato, é possível fazer a venda, enfim, mas é um case que complementou ainda com isso. Ainda tem, né? A gente está pegando aí um cenário também de mudança de mercado, onde nos últimos 30, 40 dias, o número de procura por aquisição de imóvel disparou, né? Disparou. Então, assim, o que a gente vê, assim, todo mundo passou por um momento difícil, pandemia, quem conseguiu se manter organizado nisso está se sentindo seguro em tomar essa decisão. Tipo assim, né, se com tudo isso que aconteceu, eu tô aqui, tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo produzir, tô conseguindo me organizar e tal, então diminuiu o medo de fazer uma aquisição. As pessoas mudaram o medo para outro, digamos que tem outro foco agora, né? Então, esse contexto todo ele está sendo favorável, tá? Mas assim, o mais importante que eu vejo a expectativa inicial sempre tem que ser nessa rentabilidade de aluguel. A venda desse imóvel em curto, médio prazo, ela é uma consequência que pode acontecer, não é uma garantia, porque assim seria um exagero estar falando que compra num mês, vende no outro. Isso aí não acontece mais, né?
não acontece mais e imóvel ele é um bem, ele é um patrimônio, tem que esperar ele valorizar, né? Dentro também dessa questão aí, o Léo, ele acompanhou a obra, né? Ele viu o estado inicial do imóvel, assim, ó, para dar um exemplo, imagina explodir uma bomba dentro de um apartamento. Era mais ou menos isso que tinha acontecido. Era terrível. Então, assim, só que ele tinha duas questões ali que eram essenciais. A questão da localização era excepcional para o imóvel, né? A pessoa consegue sair do Zafari com o carrinho de compras do Zafari até em casa com o carrinho de compras do Zafari, tão perto. E a gente sabe que aqui para Porto Alegre isso é um indicador de valorização de imóvel. É perto do Zafari? Então vale mais. A gente sabe disso, né? Então, perto do Zafari, perto de bancos, né? De comércios em si, né? Por isso que a gente teve esse cuidado todo, né? Acho que tem ali, tem no mínimo 3 academias de alto padrão na volta. Enfim, são diversas questões ali que direcionaram. Então, assim, por mais que o imóvel estivesse num estado, né, de guerra, assim, né, assim, é indescritível. Eu estou falando, parece brincadeira, mas assim, mas foi uma transformação. O que a gente enxerga também quando olha nesse contexto todo de uma jornada do cliente, né? Quem é que ganha com isso? Ganha o investidor, porque ele já vai estar com um imóvel que ele passou por uma revisão, né? Nesse processo de... Então, a chance desse imóvel dar problema de manutenção durante a locação já diminui bastante, né? Que a gente sabe que isso é uma das dores do mercado, né? O imóvel vai passando, vai trocando de locatário, ele só vai deteriorando e só vão sendo feitas as manutenções muito graves, deixando aquelas de valorização, de preservação para trás, tá? Então, assim, esse primeiro ponto. E o locatário, que acaba fazendo a locação de um imóvel mais pronto, né? Sem que ele precise chegar a investir no imóvel. Eu não gostei disso, não gostei daquilo, eu vou trocar isso. Não, ele já pega o imóvel já praticamente pronto. Você até compartilhando aí com, eu acho que o Léo, que também fez essa análise, eu acho, Léo, a gente está falando de um imóvel ali na faixa abaixo de R$400 mil, mas eu acho que tem espaço também para imóveis de um ticket maior, hein, Christian? O que tu acha? Nós fizemos uma análise da carteira, né, Christian, dos top 10, né? E no fim os top 10 acabaram subindo, nós acabamos chegando em top 20 ou nós acabamos aumentando bastante. Mas nós vimos assim, tem todos os perfis, né? O cliente, se ele quiser investir em imóveis a partir de 100 mil, 150 mil, até valores mais altos, 800 a 1 milhão, tudo depende do que a pessoa está disposta a investir, né? Tem até uma pergunta de leigo aqui, eu vou fazer o papel do cara que está assistindo e falando assim, mas tá, legal, estou interessado. Se eu tenho, por exemplo, tenho mais 2, 3 amigos meus sócios aí em negócios e tal, e a gente quer fazer um conjunto investimento, é possível? Sim. Inclusive, para esses primeiros 2 investidores aí que a gente fez o case, a tendência é que, como são investidores de mercado, acabam atraindo outros investidores. Pois é. Então, a gente já está, de certa forma, estudando, né, junto com a plataforma, esse tipo de aquisição compartilhada, né, como se fosse fazer a gestão de um pequeno fundo de investimento, né? Não é uma gestão de um grande fundo. Podemos chegar lá, mas de pequenos fundos de investimento para poder trazer a pessoa que, poxa, mas eu tenho 200 mil e o meu irmão tem 200, a gente pode fazer junto? Claro, não tem problema nenhum, né? E todas as proteções guardadas, até que pode ser assim, pessoal que não para vocês terem uma ideia, talvez muitos não conheçam como é que funciona a sistemática de locação. Se o imóvel tem 2 proprietários,
centraliza a administração na imobiliária e na hora dos pagamentos a imobiliária já faz os pagamentos apartados. Cada um recebe o seu percentual automaticamente, não tem. Então, posso estar falando óbvio, mas quem não conhece esse mercado talvez não... Então, tudo isso permite esse fluxo, né? Inclusive até do processo como um todo, a gestão dessa obra, né? A cobrança também compartilhada, tudo isso é feito numa consultoria pessoal. A gente, claro que usa bastante tecnologia nisso, mas o grande segredo que eu vejo atrás de tudo isso é uma análise e a empatia nesse atendimento, entender o outro lado, né? A gente tem investidores aqui que, olha, pai, eu quero comprar 2 imóveis na planta, até tenho 1 milhão para gastar. Os caras nem vêm olhar, porque estão acostumados. Recebe o material, analisa, fecha o negócio sem nem olhar o produto. Mas também tem aquele que, poxa, mas eu tenho medo. Então, assim, uma consultoria, um atendimento com empatia, de entender esse cenário que a pessoa está vivendo, ajuda bastante a conciliar tudo isso, né? Então, assim, uma outra pergunta, eu estou que nem o Lando aqui, mediador, só não tenho microfone de radialista, né? Nem os cachorros que ficam latindo quando o carteiro passa ali na Rua do Christian, né? Estou aqui na praia, tudo bem. Na praia, dizer. Vocês não estão vendo que tem vento que, né, não está voando o cabelo. Mas, assim, perguntar para o Christian que o imóvel mobiliado de um ticket maior, vamos pegar assim, um imóvel de locação de 7, 8 mil, 10 mil reais mobiliado. Qual é a tua opinião sobre essa demanda? Como é que tu... Agora tu vai delírio, agora parou o caminhão de gás aqui na frente. O que eu digo com relação à questão, se a gente analisar lá, vamos para a administração, a pirâmide de Maslow, lá, as necessidades básicas, né? Uma delas, querendo ou não, é a questão da moradia, né? E aí, pensando assim, se fosse um investimento ruim, imóvel, não teria tanta construtora construindo, né? Eu sempre faço essa analogia aí com os proprietários. O imóvel mobiliado, se a gente for fazer um filtro aí nos principais sites de divulgação imobiliário, né? Vai ver que é uma demanda latente e a gente, assim, tem poucos produtos nesse sentido. Como vocês já comentaram antes, o que é o bacana? É a pessoa entrar no imóvel quanto mais pronto, melhor, né? Por que tu não opta por construir o teu imóvel? Porque tu não quer essa incomodação, tu quer realmente a coisa mais apta para já sair morando. É dessa forma que o inquilino também, né, analisa. E vamos lá, quem é que são os nossos inquilinos, né? São pessoas que às vezes estão sendo transferidas do trabalho, é um diretor, né? É um jogador de futebol, empresário que daqui a pouco vai ficar durante a semana aqui e depois vai visitar a família na cidade natal. Então, é importante, ele paga um pouco mais por estar mobiliado, para ele não comprar aquela geladeira, aquele fogão, aquele ar-condicionado e depois ter que vender nos sites aí, né, por qualquer preço, simplesmente para se desfazer, né? No brick, né? Então, o imóvel mobiliado realmente, aquele casal que está juntando as escovas de dente, né? Que vai fazer um test drive também, querendo ou não. Então, então já pega o imóvel mobiliado, é outra coisa, né? E tem determinadas coisas que são primordiais, né? Então, vamos lá, tu precisa, no mínimo, ter o box no banheiro, tu precisa ter aquele móvelzinho ali da pia, na cozinha, tu precisa também, né, da cozinha, no mínimo, com um cooktop, né, com a pia ali direitinho, tu precisa ter um ar-condicionado, ninguém, hoje
não é luxo, né? É questão de realmente necessidade básica. Tu precisa de um aquecedor, porque é 4 ou 5 dias de frio, mas é intenso, né? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Por isso, da velocidade ou não da locação, né? Então, o mobiliado tem para todos os bolsos, como o Léo falou ali, né? Mas a gente procura também para esse perfil de maiores valores. Tanto é que a gente sempre tem feito locações também nesse sentido. Se tu parar para analisar, são poucos bairros também, e aí que vem a expertise nossa, que possibilitam tu ter imóveis desse padrão, né? Se a gente elencar em Porto Alegre, são cerca de 4 a 5 bairros que permitem, né, tu fazer um investimento desse montante, né? E a gente está falando muito a questão, assim, realmente é a parte de solidez, né? Como vocês já falaram, pô, tu vai estar rendendo 0,5 e ainda lá na frente tu vai ter, daqui a 2, 3 anos, um ganho com a venda. Tem um ditado que diz assim, quem compra a terra não erra, né? E o imóvel não é diferente, né? Tu não vai... não vai estar conservando o teu patrimônio, né? E ainda rentabilizando ele ali. Boa. Então, nós estamos concluindo aqui que, sim, é possível, quando a gente suplementa o imóvel mais possível ainda, né? Quando a gente dá esse boost, essa acelerada no imóvel em termos visuais, em termos de funcionalidade, em termos de liquidez para aluguel depois, né? No que vocês trouxeram de exemplos que é o imóvel da Anitta. Então, a conclusão que a gente chega, assim, é possível. Claro que com um time como, por exemplo, vocês, tendo esse olhar crítico de mercado, é que vai dizer assim, ó, esse caminho ou esse imóvel tem essa vocação, esse imóvel consegue chegar nessa rentabilidade, esse aqui não, esse crivo vai ser tão importante para chegar no 0,5, 0,6. É isso, né, gente? Exatamente, Landa. Parte desde o início, quando a gente senta e analisa o perfil dos imóveis, né? Localização, né? O valor máximo que a gente acredita que o investidor possa pagar no imóvel, já considerando a reforma, ou seja, a gente já vê ali o valor final que ele vai gastar no imóvel. A gente já também vê, a gente vê junto com o setor de locação, com o Christian, aí, a velocidade de locação, né? Então a gente já faz todo o estudo e já entrega pronto para o investidor, né? Diminuindo muito ou deixando quase que nulo o risco dele, né? E eu acho que o mais importante, né, o que realmente importa para o investidor é o rendimento, né? Então, se tu tem um rendimento aí de 0,5 para cima, com um risco praticamente nulo, não vejo algo melhor do que esse tipo de investimento, com exceção da bolsa, que aí realmente, aí tu vai investir, talvez ganhe bem mais, mas o teu risco é muito maior. Pode ganhar, pode perder. Nesse nosso caso, não tem como perder, né? O imóvel é um bem material, né? Tu comprando bem, tu jamais vai perder valor e com o passar do tempo tu vai agregar valor, vai valorizar o imóvel. Como o Alexandre disse, hoje a gente não sugere comprar o imóvel para vender daqui 6 meses, como em 2012, 11 acontecia, né? Por exemplo, eu tenho, o meu pai, ele comprou em 2011 4 JKs e tinha 8 para comprar. Se arrependeu no último fio de cabelo, porque 2, 3 anos depois estava vendendo por 120 e ele pagou 20. Né? Enfim, isso não vai mais acontecer no nosso mercado. Né? Então, hoje, com certeza, isso que a gente está propondo é um excelente investimento, o risco é praticamente nulo e o rendimento é absurdamente maior do que a poupança. Não, a poupança é cachorro morto, né? Já nem vamos... Acho que... Uma E pensão. outra, Landa, não vou chutar mais. se tu perguntar assim, ó, Landa, bah, e tem imóvel aí na carteira de vocês Então, igual eu a vou fazer essa Cidadita, pergunta. né? Tem imóvel na carteira de Tem, você? e tem. E eu te digo assim, tem toda essa demanda. A gente consegue alugar só para uma pessoa, né? Então, a gente alugou esse apartamento e tem todos esses clientes que queriam também alugar esse imóvel. Então, né, tem sim imóveis nesse perfil
na carteira da Comerlato para fazer esse investimento da venda, né? Passar pelo retrofit ali e depois a locação. Então, tem esse produto tem uma hoje baita, literalmente tem disponível. uma demanda reprimida aqui para a gente trabalhar. Depende, o que a gente está falando aqui é de mais injeção de capital de investidor, daqui a pouco até Exato. amigos, parceiros de negócios, de outras coisas que podem querer combinar e fazer coisas aqui em conjunto, botar uma grana para comprar 1, 2, fazer um experimento e fazer a sua rentabilidade com vocês aqui, né? Show. Recados finais, Alexandre Spolavori, fecha a conta para nós aí, cara. Muito bem. Agradeço aí quem assistiu. Obrigado aí aos amigos aí, o Rafa, que ele sempre dá a hora de Brasília, porque ele não está no Brasil, né? Obrigado aí, como sempre, pela condução. Para fechar, assim, esse time que a gente tem está disponível, temos opções, quem quiser algum tipo de consultoria específica, tirar dúvidas, sem compromisso nenhum, né? Não se preocupem que ninguém vai ficar, mas para entender melhor como funciona, é só chamar aí nas redes sociais, comenta, enfim, tem várias formas de chegar na Comerlato. E só vou botar tem mais um detalhezinho aí que, com essa visão de aquisição e reforma, às vezes isso, não pensando no aluguel, às vezes também para quem está pensando, eu quero adquirir um imóvel, mas o imóvel que eu desejo, ele pronto, ele custa bem mais caro do que um imóvel que eu tenho condição. Então, às vezes, o próprio adquirente, para ele utilizar o imóvel, ele pode utilizar a mesma estratégia de comprar um imóvel e pensar na reforma para ele mesmo. Isso também é bem possível fazer e ele consegue agregar valor e ter a questão do patrimônio. E fechando também ali com a mesma coisa que o Thiago disse, olha, eu nunca vi ninguém, dos 20 e tantos anos no mercado imobiliário, nunca ninguém se arrependeu, veio conversar comigo dizendo, eu me arrependi de ter feito esse negócio. Eu já vi muita gente chegar assim, eu me arrependi de não ter comprado 2 ou 3. É o mesmo exemplo. Isso é uma verdade. Então, o bom da gente estar trabalhando com um tipo de produto, digamos assim, que ele vai além de ser um produto, né? Que ele às vezes faz parte da vida das pessoas, ficam as histórias das pessoas ligadas àqueles lugares. Então isso traz um valor que vai além, né? Então fechando mais uma vez, agradeço aí a participação, o tempo de vocês. Espero ter contribuído aí para o mercado imobiliário com isso que a gente compartilhou, certo? E a gente, né, segue à disposição. Boa. Leonardo, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Christian, muito obrigado. Alexandre, também muito obrigado. E a você que acompanhou essa transmissão, que a gente ficou aqui os nossos 45 minutos de conversa, foi um tempo de jogo aí praticamente, que tenha sido proveitoso, útil, e se você precisar, contate aqui a Comerlato em qualquer dos canais, aqui no Facebook, lá pelo site comerlato.com, no Instagram, @Comerlato Imobiliária. Canal não falta. É você chamar a gente que a gente vai aí com todo esse time preparado para te ajudar. Abraço e até a próxima Comer Live.